atrás e eu mudei para Portugal. Esse ano, em 2022, eu, meu marido Diogo e a minha cachorra Lúcia, a gente mudou aqui para Portugal. A gente vendeu tudo que a gente tinha, o que a gente não vendeu, que era item pessoal, a gente botou em mala e se mandou para cá. E foi uma coisa muito doida, porque foi o meu primeiro voo internacional. Foi a minha primeira viagem internacional. Eu já tinha feito viagens domésticas, eu sou de Brasília, então eu já tinha ido bastante para o Rio de Janeiro e outros estados também do Brasil, mas sair do país, essa foi a primeira vez. E, assim, para começo de conversa, o horário que a gente chegou foi com muito mais antecedência. Normalmente, para um voo doméstico, você chega com umas 2 horas de antecedência. Para um voo internacional, eles pedem que você chegue com 3 horas de antecedência. O nosso voo estava marcado para as 18 horas e 1 hora da tarde a gente estava chegando lá no aeroporto. Mas também não foi totalmente por causa do voo internacional. Foi bastante por causa da Lúcia. Eu estava muito ansiosa e eu estava com medo de que algo desse errado, alguma coisa na documentação que eu precisasse resolver, que a documentação realmente foi uma dor de cabeça, é muito detalhe, é muita coisa para prestar atenção. Então, eu queria chegar com tempo e se houvesse algum problema, eu ter tempo para resolver. E foi engraçado porque a gente chegou no aeroporto, primeira coisa que a gente fez foi procurar o balcão da companhia aérea, a gente veio pela TAP, e quando a gente chegou lá, não havia ninguém da companhia aérea. E a gente ficou sem entender. Peraí, o que está acontecendo? E nós fomos nos informar, procuramos alguém que saberia dizer, né? E o guardinha disse: não se preocupa não, eles só chegam aqui bem mais tarde. Que horas é o voo? Eu, 18. Ele, lá para as 3 horas eles estão aí. E a gente com 2 horas antes das 3, de sobra, tempo de sobra. Foi bom porque deu para dar aquela acalmada, aquela desacelerada. Pois bem, aí pra lá fica o estacionamento. Pode não parecer, mas eu estou aqui no primeiro andar, tem coisa lá embaixo. Assim que a gente chega na área de embarque do aeroporto de Brasília, antes de chegar nos balcões das companhias aéreas, tem esses totens de autoatendimento. E eles têm tanto na área internacional quanto na área nacional, que você vai lá, você coloca o seu código, suas informações, e ele, além de fazer o check-in, ele imprime para você o seu bilhete, a sua passagem e também os adesivos que você vai colocar nas malas. E quando você vai no guichê, você apenas despacha a mala, não precisa fazer mais nenhum processo, não precisa mais de nenhuma burocracia lá no guichê. Só que, como nós estávamos com a Lúcia, o recomendado pra gente era que a gente fosse direto lá no guichê de atendimento e fizesse o check-in com eles. E realmente foi isso que a gente fez. E realmente foi uma coisa boa, porque eles olharam o documento do meu marido e olharam todos os documentos da Lúcia. Já conferiram tudo para ver se estava tudo certinho, tudo em ordem e já deram aval. Então a gente pôde ficar mais sossegado, mais tranquilo que ela ia conseguir vir sem problemas. Um pouco antes de despachar a mala, do guichê da TAP abrir e formar a fila, a gente decidiu que seria bom colocar plástico na bagagem, porque a bagagem era de um material muito duro e a gente estava com medo de alguma pancada dela abrir ou acontecer alguma coisa, né? E quando a gente foi se informar, era R$ 60, eu achei salgado, mas tá bom. Era R$ 60 por mala para embalar com aquele plástico, mas o lado bom é que tinha um seguro. Então, se a mala fosse extraviada ou se ela fosse danificada, a gente já teria alguma ajuda extra ali para cuidar daquela situação. Então, malas despachadas, o bilhete de embarque já em mãos, a gente se despediu da minha família que tinha ido lá e
Nós entramos na área de embarque internacional. Para mim, foi a primeira vez. No portão de embarque internacional, tem um guardinha, assim como no portão de embarque nacional, que olha o seu bilhete, a sua passagem e documentação e tudo mais e deixa você passar. A partir dali já é o sistema de segurança, então realmente não pode filmar. Mas é um corredor, assim, que é tipo a fila do guichê, sabe? Com aqueles... Eu não vou saber o nome, eu tô tentando lembrar esse nome tem um tempo e eu não vou saber. Dali você vai pro detector de metal. E é muito engraçado porque você chega lá e o agente explica, olha, tem esse totem aqui que tem uma luz vermelha e uma luz verde. Você vai apertar esse botão. Se a luz verde acender, você pode continuar a passar pelo detector de metal, né? Colocar a sua mochila, suas coisas na esteira e passar pelo detector de metal. Mas se o botão vermelho acender, você foi sorteado para uma revista surpresa. E eu assim, né? Primeira vez que eu estava fazendo aquilo, morrendo de, não sei, ansiedade, medo. Apertei o botão, deu verde, passei. Aí a Lúcia também teve que passar pelo detector de metal. Você, enfim, tirar a mochila, a bolsa, não sei o que, eu tive que tirar o sapato, que meu sapato tinha uns ferrinhos, assim, uns negocinhos de metal. Já aprendi minha lição, não viajo mais com esse sapato no pé. E eu tive que tirar a Lúcia tava na casinha dela, na caixinha de viagem. Eu tive que tirar ela dali, segurar ela assim, bem distante do meu corpo e passar pelo detector, pelo portal do detector de metais. Pra eles verem que ela não estava carregando nada. Depois de passar pelo detector de metal, que é junto do raio-x e aquela parada toda, a gente passa pelos guichês da Polícia Federal. E é ali que você vai mostrar o seu passaporte, falar, olha, estou saindo do Brasil, um beijo e até mais. Aí o cara da Polícia Federal vai falar, não, pô, fica aí, tá cedo, tem espaço, come um bolinho, quer um cafezinho? Aí você fala, não, preciso ir, entendeu? Aquele sentimento bom, assim, de viagem, eu gosto, é bem legal. Aí a gente sentou pra esperar e esperamos por muito tempo, porque a gente tinha chegado bem cedo e a Lúcia tava dentro da casinha dela, dentro da caixa de transporte. Eu tava muito nervosa porque seria o primeiro voo da Lúcia e eu não sabia como ela ia se comportar, porque o avião sobe, aí tem turbulência, aí ele desce. Inclusive por esse motivo a gente pegou um voo direto. E começou o voo. O voo foi noturno, então eu não consegui filmar muita coisa lá de fora, eu não conseguia ver muita coisa lá de fora. Eu gosto muito de olhar pela janela, eu amo mapas, eu gosto de saber onde estão as coisas. E na nossa frente tinha uma telinha, assim, como se fosse um tablet, uma TVzinha touchscreen, que você conseguia ver onde o avião tava, qual a altura que tava, e tinha umas coisas muito legais lá que você podia ver a distância, a quantidade de tempo que faltava, a cidade que estava sobrevoando, e tinha um negócio que eu fiquei, eu amei, que você clicava e dava, ele mostrava o que você conseguia ver pela sua janela. Mostrava, tipo, aquela é a cidade tal. E, nossa, isso é muito divertido. Pena que eu não consegui ver cidade alguma, né? Infelizmente. Mas olha, boatos que a gente passou por cima, assim, de Fortaleza. Eu vi? Eu não vi. Mas disse lá que a gente passou alguma coisa assim, né?
Eu queria ter viajado de dia para ter essa vista, eu gosto muito, mas a gente resolveu viajar de noite por causa da Lúcia. Muitas decisões sobre essa viagem foram tomadas por causa da Lúcia. E a gente achou que de noite ela sentiria menos, porque ela costuma dormir de noite. Então ela não sentiria tanta necessidade de comer, porque ela estaria nesse modo de descansar. E apagam-se as luzes da cabine, fica apenas uma luzinha assim, uma luz que não desperta você. Então, se você quer mexer num aparelho, quer ler alguma coisa, você consegue ligar a luz que fica acima, mas se você quiser fechar os olhos e dormir, você também consegue dar uma descansada. Agora, o lado bom foi a comida. Com umas 3, 4 horas de voo, eles serviram a janta. E olha, tava uma delícia. Eu pedi a versão de carne, né, carne vermelha, e veio um purê de batata com essa carne e uma couve assim cozidinha. E a salada também tava gostosa, tava fresquinho. E a sobremesa, nossa, tava uma delícia. Era um sagu de uva, acho, com um cremezinho em cima, tava muito gostoso. A mulher que estava do meu lado pediu a opção de frango e veio massa com frango também. A cara parecia estar muito bom. E aí, umas 2 horas antes do avião pousar, eles serviram o café da manhã, que foi um pãozinho assim, um sanduichinho delícia, muito bom. A comida tava muito boa. Nós chegamos em Lisboa 6 horas da manhã, o que no horário do Brasil devia ser umas 2, 3 horas da manhã. O horário que conta é o horário local da chegada. E durante o voo a gente tinha um pequeno pacote de dados de internet gratuitos no Wi-Fi. Se você quisesse, você poderia pagar mais e utilizar, tinha os pacotes lá. Eu não quis, eu usei o gratuito. E eu consegui conversar um pouco com a minha família, mandar algumas mensagens. O meu irmão ficou a noite inteira acordado acompanhando o avião pelo site. E a minha mãe também passou a madrugada acordada, né, de preocupação. Ela só ia dormir quando eu chegasse e falasse: cheguei, ela, agora eu posso descansar. O pouso foi muito tranquilo. O avião pousou, a gente pegou as coisas, saiu e chegamos em Portugal. Daí foi passar a imigração. Novamente, a imigração, né, a área de segurança não pode ser filmada, mas quando eu cheguei, tinha uma escada rolante, descemos a escada rolante e era um salão imenso, imenso. Indo reto era para quem tinha passaporte europeu. Aí tinha a fila de passaporte europeu com chip, que era a fila rápida, tinha a fila de passaporte europeu sem chip, né, que aí tinha algumas pessoas ali, mas estava bem vazio. Mas para a direita, que era onde a gente tinha que ir, tinha gente. Nossa! E eu piscava e aparecia mais umas 5 pessoas naquela fila. Porque justamente naquela hora estavam chegando muitos aviões. E tinha muita gente ali que estava em Portugal para fazer conexão para outro país da Europa. Então, o tanto de idiomas que eu ouvi naquele dia, eu não consegui identificar metade dos idiomas. Foi um negócio bem legal. E a gente passou um tempão naquela fila, justamente porque tinha muita gente chegando, muita gente chegando. Pois bem, passamos, né, pela imigração e
fomos pegar as malas. E a minha impressão, a impressão que eu tive, porque tinha muita gente ainda na fila e muita gente resolvendo o processo, né, de chegar no país e fazer conexão e não sei o quê. E tinha muita mala, muita mala, muita mala esperando pelos donos. Então a gente chegou, aí a gente já foi direto ver se as malas estavam lá, estavam. E então a gente pegou as malas e foi lá no final do hall que tem as esteiras para pegar as malas. É ali que ficava o veterinário, que a gente tinha que levar a Lúcia para dar entrada no país da Lúcia. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só para falar essa história da Lúcia e da documentação e como é que foi. Mas foi isso, foi assim. Cheguei em Lisboa, eu tava tão cansada, eu tava tão exausta que eu não tive presença de espírito pra filmar nada. Parece que a minha alma não tinha feito download ainda no corpo, sabe? E eu sei que eu tava assim, sem entender nada. E saímos assim do aeroporto de Lisboa e a primeira sensação que eu tive assim de Portugal mesmo, fora do aeroporto, foi, sabe quando você tá num dia assim quente e aí você abre a porta da agência bancária e você entra na agência e tem aquele ar-condicionado? Eu tive essa sensação só que saindo do aeroporto. Porque o aeroporto estava quente, tinha aquecimento no aeroporto, tinha muita gente. E aí quando a gente saiu do aeroporto, que veio aquele vento frio, eu pensei, tô longe de casa, viu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de ouvir a minha experiência na minha primeira viagem internacional. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.